Nós, pais, somos sim responsáveis pela formação dos nossos filhos. E quando nós dedicamos tempo para os filhos, nos respaldando principalmente na palavra de Deus, ensinando para esses filhos valores, corrigindo, dando limite, com certeza nós temos responsabilidade sobre a conduta dos nossos filhos. Mas isso não quer dizer que, quando o filho já está na adolescência, ele já é um jovem, uma pessoa adulta, que o pai é totalmente responsável, que nós queremos falar sobre isso, sobre as escolhas erradas de um filho, porque nós também temos o nosso livre-arbítrio. Tem pessoas que são educadas dentro de um lar, que os pais sabem que fazem o melhor. E mesmo assim, aquele filho tem a liberdade de escolha e ele decide, então, tomar decisões erradas na vida e não ser uma pessoa do bem, se podemos dizer assim, né, Serginho? E para cumprir esse papel, Vanessa, quais são os maiores desafios que os pais têm, né, ou vivem para educarem, né, os seus filhos? Quais são esses desafios hoje, nesse tempo moderno aí? Hoje nós temos, assim, vários desafios na conduta, na educação dos nossos filhos. E eu vejo que um dos maiores desafios nós mesmos é separar tempo para estar em família. Porque nós vivemos fazendo tantas coisas, às vezes coisas que não são tão importantes, e deixamos a educação dos nossos filhos em terceiro, quarto ou em lugar nenhum. Então, quando você separa tempo, você convive com seu filho, você ensina valores para ele, e então você vai estar assim, tendo desafio cumprido, desafio vencido. Você dá tempo, você dá limite, você educa e você ensina. Então você vai ter uma grande chance de ter um filho, um homem, uma mulher bem-sucedido. Quando a gente fala assim, né, Serginho, dentro do nosso assunto, quando um filho faz uma má escolha, se torna um filho rebelde. O que é um filho rebelde? Filho rebelde é aquele que te desobedece porque ele quer te desobedecer. Ele já sabe que fazer determinada coisa é errado, vai contrariar o pai e a mãe, e mesmo assim ele insiste, ele desobedece, ele afronta com as palavras. É aquele filho que agride fisicamente. Tem filho que bate no irmão, que quer agredir os pais o pai e a mãe. Tem o filho rebelde que não obedece ninguém, não obedece nenhum tipo de autoridade, entende? Agora, por que um filho fica assim? Essa, muitas vezes, é a dúvida de muitos pais. Como eu convivo com muitas famílias, muitos dizem assim, eu não tenho culpa porque meu filho fez isso, porque eu sou um excelente pai, eu sou uma excelente mãe. De quem que é a culpa, então? A culpa é da sociedade? A culpa é da igreja? A culpa é da escola? É da mídia? De quem que é a culpa? Eu acho que muitas vezes é o melhor caminho você não encontrar culpados, mas você procurar entender, você pai e mãe, o que você pode fazer para dar para o seu filho uma educação estruturada, uma educação saudável. Isso que é importante para nós pensarmos, porque muitas vezes alguns pais ficam assim, Serginho, eu não tenho culpa. Como em grupo de mães, que a gente trabalha na igreja, eu não tenho culpa. Talvez você diz isso para todo mundo, mas só Deus sabe quando você chega na sua casa e deita no seu travesseiro. Às vezes você deita para descansar e vem aquele sentimento de culpa, porque no seu íntimo você sabe que você falhou, que você não deu limite, que você foi mais amigo do seu filho do que pai e mãe, ou quem sabe você foi extremamente autoritário, porque pais autoritários também atrapalham na educação dos filhos. O filho que é muito oprimido, quando você não está por perto, ele faz tudo e muito mais que ele poderia fazer perto ou longe dos pais, né, Serginho? Verdade. Então, às vezes nós ficamos nos desculpando para as pessoas. Eu não tenho culpa, mas você sabe que não é só questão de culpa, que você não fez o seu melhor. Então, você pai, você mãe, você que educa uma criança, esteja com ela, vença esse desafio do tempo, priorize os seus filhos, a educação, ensine, porque para você corrigir, você tem que ensinar, dê limite, discipline, porque você vai estar realmente vencendo os desafios da educação atual, que é a falta de tempo. Agora, Vanessa, quando você diz aí que achar culpados não é o mais salutar nessa questão, de fato, não deve ser mesmo, porque esse é uma reação já proveniente do pecado. Adão e Eva fizeram exatamente isso lá atrás, né? Isso mesmo. Eles, querendo justificar diante de Deus, falou, não, a culpa é da mulher, não, a mulher não, é da serpente. Essa transferência de culpa, ela também diz respeito a um estado de omissão dos pais nessa questão da educação dos filhos? Serginho, eu estava lendo uma pesquisa falando da Faculdade Federal do Paraná, dizendo assim, eles fizeram uma pesquisa dizendo que pais omissos têm muitas chances de ter um filho violento, um filho que entra nas drogas, na prostituição, um filho que mente demais. O que é um pai omisso? É quando você sabe que você tem que ensinar, você não ensina, você prefere trabalhar. Estou dizendo que você não deve trabalhar,
mas tem gente que trabalha em excesso. Muitas pessoas estão tomadas pelo consumismo, por desejo de ter e não dedica tempo aos seus filhos. O filho tem uma atitude errada na escola, você culpa a professora, você culpa a instituição, você omite no momento de ensinar para casa, você vai assistir TV ou fazer outra coisa, conversar com um amigo, com uma amiga. Você nunca está presente na vida do seu filho. Então, um pai omisso vai colher os frutos da omissão. Filho rebelde, que mente, talvez futuramente violento, envolvido com drogas e na prostituição. Por isso que a palavra de Deus é muito clara quando ela ensina nós, pais, a ensinarmos a criança no caminho que deve andar. E ensinar essa criança é participar da vida dele. O pai que participa, ele terá muito menos chance de ter um filho rebelde e inadequado, muito mais. Se você participa, se você é fiel, se você comparece na instrução do seu filho, pode ser que numa vida adulta, na adolescência, ele tenta se rebelar, mas a semente vai estar no coração dele. E por mais que ele escolha as coisas erradas, você sabe que você foi fiel ao princípio da palavra de Deus, que foi ensinar o seu filho. Uma das coisas que eu ministro muito nas igrejas, e eu tenho falado muito aqui no Vida e Família, Serginho, é assim, não adianta você querer terceirizar o seu filho. Não adianta querer passar a sua responsabilidade para outras pessoas de algo que Deus incumbiu a você. Quando você estiver diante de Deus, Ele não vai perguntar quantas empresas você tem, quanto de dinheiro que você ganhou, quantos lugares você visitou o seu filho. Ele vai querer saber do caráter e da integridade, se realmente através da educação que você deu para o seu filho, se ele conheceu e reconheceu Jesus como seu Senhor. Não só como Salvador. Ontem o Luciano Subirá esteve na igreja, ele pregou sobre isso, porque às vezes as pessoas dizem que o Senhor Jesus é o seu Salvador, mas nós pais, nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a honrar Jesus como Senhor da vida deles. Isso nós podemos dar essa responsabilidade para mais ninguém, porque ela é nossa, né, Serginho? E por falar aí, então, de não terceirizar, mas a gente pode, talvez, obter os parceiros aí nessa educação. Quem você poderia elencar aí como parceiros da família na educação dos filhos? Vocês ouviram a pergunta do Serginho. Parceiros. Parceiro é parceiro, não é total responsável. Nós vivemos em parceria. Então, a escola é um parceiro, a igreja é seu parceiro. Quantas vezes nós, principalmente da igreja, nós falamos, de repente, da escola dominical, do espaço que a igreja oferece, que é pouco tempo na igreja, mas a nossa casa precisa de ser uma igreja. Né? Ensinar a palavra de Deus todos os dias para o seu filho, inculcar nele as verdades da palavra de Deus. A escola é sua parceira também. A instituição escolar, ela vai dar continuidade àquilo que você ensina na sua casa. Ela não é responsável por formar o caráter do seu filho. Não adianta a gente querer fugir da responsabilidade. O caráter do nosso filho, as escolhas que ele vier a fazer, estão sim respaldadas nos princípios que nós semeamos na vida dos nossos filhos. E esses princípios vão ser eternos se você fizer isso com amor, sabe? Com sentimento de fidelidade a Deus por cumprir na vida do seu filho o chamado que o próprio Deus te convocou a fazer. A Bíblia diz para ir de formar discípulo. O primeiro discípulo, mamãe e papai, que você vai formar são os seus filhos. Tem gente que quer formar discípulo na África, formar discípulo no exterior, em tantos outros lugares. Mas você tem dentro da sua casa os seus primeiros discípulos, que são os seus filhos. Então, que em nome de Jesus, que através da sua conduta, da sua forma de viver, da sua própria intimidade com o Criador, da sua preocupação, está trazendo a palavra para dentro da sua casa, lê a Bíblia com seus filhos, ensinar os preceitos da palavra de Deus, que você faça dos seus filhos grandes missionários e que através da sua conduta os seus filhos possam fazer a diferença na escola, onde quer que ele estiver, porque ali vai ter um menino de Deus, que é forjado pelos pais, Serginho, que não é igreja, que não é escola, somos nós, né? Já vem da família, que é a primeira sociedade que ele vive. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.